Nicolas Chaek. Eu quero te mostrar um abismo bem profundo que essas pessoas estão produzindo. Como os comportamentos das mulheres estão tão distorcidos, as mulheres estão com tanto problema. Eu vou mostrar aqui 4 problemas terríveis que estão atormentando a vida das mulheres hoje e está levando as mulheres para os centros de tratamento e tornando a convivência em família quase impossível. Essas mulheres estão se transformando em mulheres histéricas, em mulheres tóxicas e, pior ainda, né, apegadas a transtornos terríveis, como a mimética, a mitomania, a hibristofilia e a histeria. A gente vai estar falando aqui porque se a gente não trouxer esses conhecimentos e mudar a história da nossa vida, nós vamos estar vendo pessoas cada vez mais arruinadas por pessoas que promovem essa ruína. Olha o histórico do Nicolas Chaek que eu vou estar mostrando aqui para você. Nicolas Chaek é um músico, cineasta e professor religioso. É um absurdo essa coisa de professor religioso, mas você vai ver aonde vai chegar esse professor religioso. Fundador e vocalista da banda experimental de ocultismo, rádio Werewolf, lobisomem. Olha, professor religioso, olha como eles mudam o nome. Acha que esse homem pode ser considerado um professor religioso? Ele era vocalista de uma banda experimental de ocultismo, mas olha mais que eu vou falar sobre ele. É autor de vários livros sobre crimes verdadeiros. Olha o que ele vivia procurando e pesquisando, tá? É também cineasta, escritor, né? Porque ele também produz livros para criança, tá? Quando ele produz esses filmes de crime, esses livros sobre crime, também produz livros para crianças e na literatura, né? Livro para criança e sobre magia. Dirigiu documentários, tá? Como o documentário Charles Manson Superstar, e já apareceu assim, já fez vários outros documentários que eu não vou ler aqui. Mas o pior na vida desse homem, não, se tem pior, né? É que ele se casou com a Zena LaVey, que é a filha do fundador da igreja do Chifrudinho, da igreja de, você já sabe da igreja, qual igreja, né? A gente vai estar falando desse homem aqui nesse vídeo e os comportamentos que eles produzem, porque ele é compositor, é escritor, diretor, ele é cineasta, escritor, então está envolvido em todas as áreas da comunicação. Curte, se inscreva, ative o sininho, nos ajude a fazer com que essas mensagens alcancem mais homens e mais mulheres. Vamos gerar um exército de homens fortes nessa nação, homens comprometidos com o poder, com a transformação da sua vida, transformação da mente, porque foi isso que Jesus gerou. Jesus gerou homens que identificavam o mal e iam na direção de fazer o que era certo, independente da presença do mal. Eles aniquilavam o mal. Antes da sua conversão ao budismo tântrico e de sua renúncia ao satanismo, porque sim, ele disse que se converteu ao budismo tântrico e abandonou o satanismo. Ele era um magro de magia negra que trabalhou junto com o fundador, não é, o pai da Zena LaVey, trabalhou com ele na fundação da igreja lá do Chifrudo, não é, por muitos anos e ainda continua casado com essa moça e os dois trabalham produzindo coisas, né? E aí eles ainda continuam com a rádio, eles ainda continuam com a banda Lobisomem, ainda continuam produzindo vários livros, várias literaturas, produzindo, trabalhando em filmes e também
em documentários, tá? E em 2002, olha mais esse detalhe aqui, cofundou o movimento de libertação 7 anos, porque ele nunca diz que ele participou da igreja do chifrudo lá, que ajudou a fundar no mundo a igreja do, né? Imagina, e aí ele não diz, ele dizia que ele participava da igreja do Sete. Pensa, e aí por isso ele fundou o movimento 7 anos. Então me diga mesmo se ele é verdade que abandonou a igreja do bichinho lá. Essas coisas são terríveis. Mas olha, esse vídeo aqui, só para você ter ideia do que eu estou falando e você entender um pouco mais do que eu disse. Yeah, a lot of, you see some elements of what you're talking about in other music that's... I think the skinhead movement was a very positive step away from the decadence of the rock and drug culture that has dominated the youth so much. But as Adolf Hitler said, we seek to bring about a youth that has closed its heart to pity. Transcendemos ao espetáculo político, ao espetáculo de marionetes, né? Eles estão além, eles já não estão mais naquele nível, eles passaram desse nível dos políticos, estão interessados no controle dos seres humanos para o nosso fim. Vê que ali ele fala meio constrangido, mas ele falou. Aí a gente entende aquela coisa do cantor Sam Smith, lá na festa do Grêmio, aquele culto infernal que ele fez. Esse cantor Sam Smith é um cantor norte-americano, era um cara que cantava até legalzinho, depois entrou para isso assim, e é inacreditável o que ele virou. E ele diz que é queer, né? Queer é aquele gênero que eles tratam como estranho, né? Peculiar, que antigamente lá na Inglaterra falavam que era, né? Chamavam daquele nome de com V, né? Iado lá, então as pessoas chamavam o outro assim pejorativamente desse nome. Aí depois, hoje não é só uma identificação, uma pessoa diferente que não é cisgênero, que não aceita o sexo que nasceu, também não é alo, né? Aquela pessoa que é assexual, também não é ligada ao perissexo, endossexo, sexo didático, nada disso, né? Porque essas pessoas aí do perissexo, eles aceitam a biologia, como eles foram formados. Então, ele é queer, ele é estranho, ele é peculiar, ele é diferente, ele aceita outras coisas, esse cantor Sam Smith, e fez aquele espetáculo diabólico lá na festa do Grêmio. Também eu já falei sobre isso, a Sabrina Sato, vestida de dragão aqui no Brasil, a Luísa Sonza naquele campo de morangos, inclusive eu tenho um vídeo sobre a Luísa Sonza, onde eu falo sobre ela, Sabrina Sato, né? E os demônios, explicando bem essa questão da influência demoníaca. Por quê? Porque essas ações dessas pessoas vão gerar influência na vida das mulheres. A gente vê também, e isso não quero deixar de falar aqui nesse vídeo, sobre que eles chegam a ficar endemoniados mesmo no palco. A Taylor Smith, que está fazendo essa turnê aqui no Brasil, ficou endemoniada no palco. A Ivete Sangalo também. Quantas pessoas não conhecem esse vídeo da Ivete Sangalo? Endemoniada no palco. Outra coisa, a aparência essa mulher que acontece tanta coisa estranha nos shows e turnês dela ao redor do mundo, é idêntica, parece irmã gêmea da Zena LaVey, que é a esposa do Nicolás. Imagina isso, como parece que uma é um clone da outra, gente, não é brincadeira. É um trem espantoso porque elas são de idades diferentes, nasceram em tempos diferentes, em lugares diferentes, mas são um clone um da outra, e é um trem muito estranho porque a outra é muito mais velha, né? A Zena LaVey é muito mais velha e a Taylor é nova. É um
trem meio assim, né? Tem umas histórias aí no meio desses satanistas aí, e é uns trem meio complicado. Então, olha, hoje a gente encontra mulheres histéricas, e histeria são mulheres que têm explosões de ira do nada, não têm controle emocional, que por qualquer momento podem explodir e ter uma reação de fazer coisas loucas. A histeria foi muito sufocada pelos movimentos progressistas, porque eles querem dizer que foi um instrumento de opressão contra a mulher. Não, histeria na mulher é estimulado quando você desestabiliza o emocional feminino. Aí a mulher desenvolve histeria. E é isso que eles têm feito nesse tempo, justamente desestabilizar o emocional feminino. Aí tem a mimética, que é a questão de imitar comportamentos que a mulher, quando entra num estado de fora da realidade, de passar a viver fora da realidade, desenvolve esse distúrbio, começa a imitar indiscriminadamente a roupa, mesmo que ela não tenha o corpo, mesmo que ela não tenha a beleza, sabe? Ela olha no espelho e ela não vai se ver, ela vai ver a outra pessoa, aquela pessoa que ela está imitando. E isso é a mimética. E aí esse pessoal fatura milhões vendendo roupas, vendendo acessórios, vendendo maquiagens, produções. As mulheres se vivem como se elas estivessem em cima de um palco, num show, uma coisa completamente fora da sua própria realidade. E a mitomania que leva para as mulheres viverem fora da realidade a criar essa realidade paralela e a mentir, a difamar, a se fazer de vítima para tirar benefício próprio. Então a mitomania tem dominado também. Olha, aqui eu só vou falar desses 4 distúrbios, por cima ainda, né? E a hibristofilia, que é a mulher passar a gostar do homem mau, do homem bandido, das pessoas sem caráter, assassinos, homens perigosos, homens medonhos, e se afastarem dos homens bons, porque elas acreditam que esses homens maus vão proteger, vão guardar, vão dar a elas os que os homens bons não estão dando. E com isso, essas mulheres entram para o mundo da criminalidade e são completamente destruídas, porque com esses homens maus elas não têm direito à fala, elas não têm direito à defesa. Se elas abrirem a boca, esses homens vão destruir completamente a vida delas. Ali, com o homem mau, ela é oprimida, é espancada, é abusada. Ali ela vai fazer o que ele quer e quando ele quer. Só que elas entram nisso, incentivadas por todos esses seres humanos malignos, que são homens e mulheres que entram na comunicação e tramam essa comunicação. Você vê que o Nicolás, ele é todo envolvido nessa comunicação de massa, de distorção de caráter, profundamente envolvido. Então nós precisamos tomar consciência dessas coisas, porque Jesus não pactuou com o mal, e em momento algum ele falou para a gente flexibilizar com o mal. Ele disse que Deus não descansa, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, não será aqui o vosso descanso. Nós temos de anunciar a verdade, trazer a verdade de Deus para trazer libertação. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, no versículo 1. Se nós não transformarmos a nossa mente, nós não vamos experimentar uma vida boa, uma vida agradável, uma vida melhor aqui. Deus quer te dar uma vida melhor. Olha, não sai daqui sem deixar o seu comentário. Você tem ideia do quanto nós estamos sendo manipulados, do que as pessoas estão sendo manipuladas, como as mulheres foram tão arruinadas e estão com a vida arruinadas, e os homens estão sendo levados a se relacionar com esse tipo de mulher, porque essas mulheres ficam endemoniadas, possessas, cheias de demônios. E os homens que se relacionam com esse tipo de mulher trazem os demônios delas para suas vidas
e levam os demônios deles para as vidas delas, porque homem que vai para a balada, homem que procura mulher vulgar, homem que já aceita toda essa proposta de destruição que o mundo está trazendo, sexo fora do casamento, são trocas de demônios. Olha para isso que o inimigo induziu as pessoas. As pessoas perderam o temor de Deus, pararam de acreditar em coisas sérias, porque isso são coisas sérias, e estão com a vida completamente destruída, num sofrimento indescritível. Deixa aí seu comentário, não sai daqui também, sem ir lá na descrição e ver Criados para Governar e o Método de Cristo. Existem formas da gente mudar a história da nossa vida. E nós só vamos mudar a história da nossa vida se a gente entrar na verdade e der um choque de realidade em nós e começarmos a crescer e aprender a crescer para levar Cristo e a transformação de vida para as pessoas. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe profundamente e grandemente.